Olá, eu me chamo Diogo Mian, sou o seu professor virtual de língua portuguesa e hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Maria Rita e Leôncio Horácio, para juntos construirmos conhecimento acerca do conteúdo pontuação. Para que servem os sinais de pontuação? Utilizamos o tempo todo dessas pontuações de forma na fala. Na fala a gente utiliza essa pontuação que a gente nem percebe quando a gente para respirar, quando a gente está enumerando algo e a gente fica ali naquele processo de respiração, no processo de pausa da fala para que o outro consiga entender o que a gente está falando, que são recursos, né, na hora da linguagem da fala, que esses recursos eles são empregados também na escrita. Então, a pontuação ela vem para auxiliar a escrita. Os sinais de pontuação são recursos de linguagem empregados na língua escrita, ou seja, são recursos da linguagem, só que eles são expressos na escrita, para auxiliar essa escrita e para auxiliar essa compreensão, esse entendimento daquilo que estamos lendo. Primeiro ponto que nós temos aí é a fala vem antes da escrita. Como assim, professor, a fala vem antes da escrita? Antes mesmo de você ser alfabetizado, você aprende a falar. Né? Você começa ali enquanto bebê, você vai soltando alguns sons, depois você vem aprendendo algumas palavras, mãe, pai, titio, fome. Você vai aprendendo essas palavras, só que na fala, na oralidade. Você chega a uma determinada idade, você vai para a escola e chega na escola, acontece o quê? O momento de alfabetização. É o momento onde você vai aprender a transcrever essa fala para o papel. Você vai trazer essas informações já escritas. E essa informação escrita, aí você vai aprender as palavras, como elas se escrevem, através de signos, através das letras, e junto com elas vem a pontuação. E essa pontuação ela vem para auxiliar tudo aquilo que a gente fala, só que a gente não percebe que nós paramos para se expressar, né? Então a fala ela vem antes da escrita, e a escrita vem para representar a fala. Essa escrita, ela está ali representando a fala, a nossa fala cotidiana. E a pontuação, ela vem para auxiliar essa escrita nas intenções da fala. Por exemplo, se eu quero fazer uma pergunta, essa pergunta ela vai ser expressa na escrita através de uma pontuação. Basta você olhar para aquela pontuação, você já sabe que aquilo ali é uma pergunta ou um ponto final, como vamos ver aqui alguns exemplos. Aí vocês têm alguns sinais de pontuação. O primeiro deles, o ponto, que é um sinal muito importante, que a gente utiliza bastante, que ele serve para encerrar as nossas ideias. Vou explicar melhor sobre ele. Temos aí a vírgula, temos o ponto e vírgula, temos dois pontos, temos o ponto de exclamação. Esses são alguns exemplos dos sinais de pontuações que existem em língua portuguesa, que nós vamos estudá-los aqui e na sala de aula. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro, vamos estudar o ponto. Quando usar o ponto? Esse ponto ele é muito importante, nós utilizamos ele bastante e às vezes acontece alguns casos de pessoas que não utilizam o ponto porque não dão tanta importância a ele, só que ele é muito importante. Todas as vezes que vocês escreverem uma frase, uma oração e você conclui aquela ideia, lembre sempre de pontuar a sua frase. Vamos lá. Quando usamos o ponto? Empregamos o ponto final quando pretendemos encerrar uma frase declarativa. O que seria isso, professor? Frases declarativas. Vamos ver um exemplo? Temos aí, não quero saber de conversa. Isso é uma frase declarativa? O que vocês acham? Não quero saber de conversa. É uma frase declarativa porque a pessoa que está entonando essa frase, está escrevendo ou falando essa frase, ela está deixando claro ali, não quero saber de conversa. Ponto final. Então você não vai dar sequência àquela conversa porque a pessoa não quer saber. Então isso é uma frase declarativa e a gente vai encerrá-la de que forma? Utilizando o ponto final. Encerrei ali, o sentido da frase está completo, ótimo. Próxima, preste atenção. Frase o quê? Declarativa. Uma frase meio que afirmativa, preste atenção, ponto final. A frase encerrou ali. Percebam como é importante o ponto final. Próximo. O ponto final ele é utilizado tanto em frases declarativas, como acabamos de ver, como também para finalizar frases imperativas. O que são essas frases imperativas? Frases imperativas são aquelas frases que às vezes utilizamos um pouco, damos uma ordem ou algo semelhante, como por exemplo, fique quieto. Quando eu digo fique quieto, eu estou dando o quê? Meio que uma ordem. Estou te dizendo para o que você tem que fazer. Fique quieto. Ponto final. Encerra a frase
em ponto final. Outra, pegue esse papel para mim. Pegue esse papel para mim. Perceba como o verbo está empregado nessa oração. Ele está pegue. Ele está de que forma afirmativo. Ele está de que forma imperativo. Ele afirma e está ali num tom de imperatividade. Está dando uma ordem para a pessoa que está ouvindo ou lendo a frase. Final de abreviações. Por exemplo, quando nós fazemos algum tipo de abreviação como OBS, que significa observação, ou quando colocamos a abreviação de senhor, senhora, SR, ponto. Todas as vezes que fizermos uma abreviação, a gente vai colocar ali o ponto final. Observe no slide que nós temos aí exemplo. O exemplo está expressado de que forma? É X. Então isso é uma abreviação. Percebam que primeiramente veio o ponto final para depois vir os dois pontos. Esse ponto final ele está ali expressando o quê? Porque a regra me diz que em final de abreviações nós utilizamos o ponto final. Temos aí o exemplo. Senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Percebam que o senhor, ele vem de que forma? Com esse ponto final. Então todas as vezes que tivermos uma abreviação, temos que utilizar o ponto final. Todas as vezes que tivermos frases imperativas, nós vamos utilizar o ponto final. E quando tivermos frases declarativas, iremos utilizar o ponto final. Simples demais, né? Muito fácil. Vamos ao próximo sinal de pontuação. O próximo sinal de pontuação nós temos aí a exclamação. Com o próprio nome a gente já consegue perceber mais ou menos do que se trata. Exclamação. O que seria, professor, a exclamação? Exclamação vem de exclamar, de se expressar, de exclamar um sentimento, exclamar algo que está em você. Ou seja, usamos em frases que exprimem surpresa, felicidade, indignação, admiração, um susto. Então a exclamação ela tem aí para expressar para a gente o quê? Um susto, uma felicidade, expressar uma surpresa, expressar sentimentos que você quer descrever esse seu sentimento. Como por exemplo, que horror! Quando você fala essa frase, que horror, e você vai transcrever essa frase para a escrita, você precisa expressar essa sua surpresa ou esse seu susto. Que horror! Então, quando você expressa isso no papel, a gente vai expressar através do quê? Da exclamação. A exclamação ela tem ali total importância para que o leitor interprete e veja que aquela exclamação está expressando para mim o quê? Um susto, uma surpresa, que horror! Ou então, ganhei! Olha aí, tem um tom também de felicidade. Ou a gente pode utilizar também a exclamação tanto para nessas questões de frase de indignação, de surpresa, felicidade, assim como para depois de interjeições. Como assim, professor, interjeições? Isso aí são interjeições, observe no slide. Oba, vamos, uai, silêncio. O próximo sinal de pontuação que nós temos aí é a interrogação. O que seria a interrogação? Como a própria palavra sugere para a gente, interrogação vem de interrogar. O que é um interrogatório? Fazer perguntas. A gente vai interrogar alguém, a gente vai fazer perguntas para esse alguém sobre determinado assunto, né? Então, a interrogação ela é usada em indagações, questionamentos. Utiliza-se no final das frases diretas e indiretas, livres. Como assim? Algo bem simples. Nós temos aí o exemplo. Por que você não vem aqui hoje? Por que você não vem aqui hoje? Uma pergunta. Estou te fazendo uma pergunta direta. Por que você não vem aqui hoje? Vamos almoçar? Estou te fazendo também uma pergunta. Então, o ponto de interrogação ele é utilizado sempre nessas questões de perguntas. Tanto perguntas diretas, aquelas perguntas que eu faço diretamente para uma pessoa, pode estar aqui de frente para mim, ou eu estou conversando via mensagem, ou em perguntas indiretas, que eu posso perguntar a todos que estão ali envolvidos, mas que eu não estou determinando aquela pergunta para uma pessoa em específico. Vamos ao próximo sinal de pontuação, que nós temos aí os 2 pontos. Professor, em que momento eu vou utilizar os 2 pontos? Então, nós vamos utilizar esses 2 pontos para iniciar fala de personagens. Isso a gente vê basicamente sempre em narrativas, comumente vemos sempre, onde tem falas de personagens. Por exemplo, vem lá o texto, a história contando, de repente 2 pontos, e vem a fala do personagem. Serve também para enumerar situações, 2 pontos, e você vem ali listando itens de uma lista, itens de um checklist que você está criando de determinada situação da sua vida. Vou viajar, vou fazer uma listinha de todos os materiais que eu tenho que levar na minha viagem, e você vai titular. Antes de você iniciar essa lista, a numeração, primeiro, vou levar o quê? Tal camisa que eu gosto muito.
Um exemplo. Então você, antes de começar essa lista, vai colocar 2 pontos e inicia. Vamos ao exemplo. Temos ali, o aluno respondeu 2 pontos. Parta agora. Esses 2 pontos está expressado aí em que? Início de fala de personagem. Então nós temos o aluno respondeu 2 pontos. Quando eu digo o aluno respondeu e insiro esses 2 pontos, de imediato eu já vou saber que ali já vem a fala de alguém, que é expressada também pelo travessão, que é outro sinal de pontuação que está ali na frase. Parta agora. Esse travessão ele está expressando o quê? A fala de um personagem. Também iremos utilizar os 2 pontos antes de citação direta. O que seria uma citação? Ou seja, no meu texto, no momento de escrita, eu quero citar algo que outra pessoa falou, que não sou eu que estou dizendo no momento ali da minha escrita. E quando eu faço esse tipo de citação, nós utilizamos os 2 pontos. Segundo o professor Diogo, 2 pontos. Utilizamos os 2 pontos para iniciar a fala de personagens. Ou seja, no seu texto você está me citando. Você está citando o professor Diogo, uma fala do professor Diogo, e quando você cita alguém, você vai utilizar esses 2 pontos. Nós temos aí, como já dizia Vinícius de Moraes, 2 pontos. Percebam que esses 2 pontos, ele já vem aí para mostrar para a gente que o que vem a seguir não sou eu que estou falando, mas sim a fala de quem? De Vinícius de Moraes. Seguimos. Como já dizia Vinícius de Moraes, que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ou seja, essa frase a gente já sabe que não foi da pessoa escrever esse texto, mas sim é uma frase citada. Ou seja, todas as vezes que nós formos citar alguém, nós iremos utilizar esses 2 pontos. Observem também que nessa frase nós temos aí a pontuação aspas. Antes do que, nós temos uma pontuação que ela se chama aspas. Quando é, professor, que utilizamos as aspas? Nós utilizamos as aspas justamente nesse exemplo, onde eu estou citando a fala de uma outra pessoa dentro do meu texto. O texto é meu, eu estou escrevendo, ele é próprio, só que no meio do meu texto eu vou citar algo de alguém. Nesse momento onde eu cito algo de alguém, eu coloco os 2 pontos, abro aspas, que serve para que essas aspas, para mostrar que aquela parte que está ali dentro dessas aspas é de outra pessoa. Abro as aspas e escrevo o que eu quero expressar no meu texto a partir do que alguém falou. No final dessa frase, pode ser um parágrafo todo, inclusive, você vai finalizar com um ponto e depois você vem lá e fecha suas aspas. Tranquilo até aqui? Muito simples esse conteúdo, não é verdade? A pontuação. Então, agora é com você. Eu estou disponibilizando para vocês aqui no portal uma atividade onde trata desse conteúdo que acabamos de estudar. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão responder as questões expressas nessa atividade. Professor, de que forma eu devo fazer essa atividade? Vocês podem ou pegar o arquivo, fazer a impressão desse arquivo e responder, ou copiar as questões no seu caderno e responder, ou colocar no seu caderno apenas as respostas. Tranquilo? E no nosso próximo encontro presencial, nós iremos realizar a correção dessa atividade, aprofundar o conhecimento de vocês, tirar dúvidas caso vocês tenham e conhecermos novos sinais de pontuação. Até a próxima aula e bons estudos. Tchau, tchau!